Você está no canal O Mundo Mágico dos Livros. Seja muito bem-vindo. Peço que deixe seu joinha, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Espanha. Aquela foi a segunda e última vez que vi o Major com vida. Ao iniciar o voo de regresso à Espanha, peguei o misterioso envelope que o Major me dera, apalpei-o lentamente e, com surpresa, percebi algo duro em seu interior. A curiosidade que havia sido dificilmente contida durante aqueles dias extravasou. Comecei a abri-lo com todo o cuidado. Ao examinar o interior, minha decepção quase chegou a provocar-me uma parada cardíaca. Estava vazio, ou melhor, quase vazio. Cuidadosamente colocada a uma parede de envelope por meio de uma tira transparente de fita adesiva, havia uma chave. Arranquei-a sem poder conter meu desencanto e comecei a passá-la de uma mão para a outra, sem saber o que pensar. Procurei tranquilizar-me, enganando-me a mim mesmo com os mais variados argumentos, mas a verdade, nua e crua, continuava ali, diante de mim, na forma de uma chave. Para acúmulo da minha decepção, aquela peça de escasso 4 centímetros de comprimento não continha um único signo ou inscrição que permitisse algum tipo de identificação. Havia sido usada, isso estava claro, mas onde? Durante horas debati-me entre mil conjecturas, juntando o pouco que o major me havia adiantado às minhas próprias especulações e fantasias. O resultado foi uma séria dor de cabeça. Aqui tem a primeira entrega. Que mistério encerrava aquela frase? E, sobretudo, em que poderia consistir o resto? O resto chegará ao seu poder quando eu morrer. A única clara coisa, a única coisa clara em toda aquela confusão era que a informação em questão devia guardar alguma relação com aquela chave. Mas afinal, qual? Era absolutamente necessário esperar, a não ser que eu quisesse enlouquecer. E isso foi o que fiz. Aguardei pacientemente. Durante a primeiro verão de 1981, as cartas do Major foram se distanciando-se cada vez mais no tempo. Finalmente, no mês de julho, um fato deixou-me alarmado. O fiel Laurêncio fora encarregado de responder às minhas cartas. O Major, dizia-me em uma das suas últimas cartas, entrou em profundo estado de prostração e, de fato, mal pode falar. Aquelas palavras faziam prever uma rápida e fatal desenlace. Mentalmente preparei-me até para uma nova e derradeira viagem ao Catan. Acima do meu inegável e reiterado interesse, digamos jornalístico, havia prevalecido, graças a Deus, um arraigado afeto por aquele velho prematuro. Bem sabe Deus que eu desejaria estar junto dele no momento de sua morte. Destino, porém, reservava-me outro papel nessa desconcertante história. Foi casualidade? Sinceramente, não sei o que pensar. O caso é que, naquele 7 de setembro de 1981, data do meu aniversário, chegou-me uma carta procedente de Chichén Itzá. Em frases lacônicas, Laurêncio anunciava: tenho o doloroso dever de comunicar-lhe que nosso irmão comum, o Major, faleceu no dia 28 de agosto. Seguindo suas instruções, junto segue no envelope que só o senhor deverá abrir. Ainda que a notícia não me houvesse apanhado de surpresa, devo confessar que o desaparecimento do meu amigo atirou-me durante vários dias em uma singular melancolia, comparável talvez com a tristeza que havia de me cansar um ano depois, a morte de outro íntimo mestre e amigo, Manuel Osuna. Naquela mesma tarde, 7 de setembro, desanimado, conduzi meu automóvel às escarpas de Punta Galeia e ali, diante do azul e manso Cantábrico, orei pelo Major. E foi ali mesmo, naquela solidão,
que rompi o lacre que protegia o envelope e dele retirei o conteúdo. Curiosamente, e ao contrário do que eu mesmo imaginara semanas antes, minha alvoroçada curiosidade e desenfreado interesse por desvendar o mistério do Major haviam passado para um segundo plano. Durante mais de 2 horas, a ansiada segunda entrega permaneceu quase esquecida no assento lateral do meu carro. Eu havia verdadeiramente estimado aquele velho, mas no fim, é claro, a curiosidade se impôs. O envelope continha 2 grandes folhas de papel escorpado e quadriculado. Reconheci prontamente a letra pontiaguda do major. Uma das folhas era uma carta escrita de ambos os lados. Estava datada de agosto de 1980. Isso significava, deduzi, que o major já havia tomado a decisão de me confiar seu segredo pouco depois do nosso primeiro encontro, ocorrido em 18 de abril de 1980. A carta, que estava firmada com um nome e sobrenome, era na realidade uma última recomendação para que eu procurasse me manter no caminho de honradez e de amor para os meus semelhantes. No último parágrafo e quase de passagem, o major referia-se à famosa segunda entrega, explicando que para chegar à informação que eu tanto desejava, deveria primeiro decifrar o código que encava em folha à parte. Por fim, em palavras toscamente sublinhadas, mas bem destacadas, pedia-me que fizesse bom uso da informação. Meu desejo é que com ela possa levar um pouco de paz a todos aqueles que, como tu e eu, estejam empenhados na busca da verdade. O segundo papel, igualmente manuscrito pela Major, continha um total de 5 frases em inglês, à primeira vista, absurdas e incongruentes. Eis a tradução. A sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual de Arlington. Chave e ritual conduzem a Benjamin. Abra seus olhos diante de John Kennedy. O irmão dorme em 44W. A sombra da nespereira cobre ao entardecer. Passado e futuro são o meu legado. O major, uma vez mais, parecia divertir-se com aquele jogo. Ou não se tratava de um jogo? Perguntei-me 1000 vezes a razão de tantos rodeios e precauções. Se meu amigo estava morto, o lógico seria que me houvesse facilitado a informação, sem necessidade de novas complicações. Mas as coisas eram como eram, e a alternativa que me restava era desembaraçar aquelas meadas, cada vez mais enredada. Como o leitor deduzira, passei horas com os 5 sentidos presos àquelas frases. Estive tentando a recorrer a amigos em busca de auxílio. Contive-me, porém, pois seria forçado a confiar-lhes os antecedentes de tão longa e incrível história. Ademais, com o passar do tempo, longe de desanimar, passei a encarar o assunto como um desafio pessoal. E os que me conhecem um pouco sabem que essa é uma das minhas fraquezas. Para começar, só o que estava claro era que a chave que o major me dera guardava uma indubitável e estreita relação com a segunda frase. Essa chave deveria conduzir-me ou levar-me a Benjamin. Mas o que ou que era Benjamin? Várias vezes no decurso de 3 semanas, esmiuçei frases por frase, palavra por palavra, efetuei os mais disparatados embaralhamentos nas frases, buscando um sentido mais lógico. Foi tudo inútil. De tanto mergulhar no código, acabei por decorá-lo. Vivi aquele mês de setembro, a parte do seguinte para a mensagem decifrada. Passava o dia perambulando sem rumo, o olhar perdido, alheio praticamente a tudo que me rodeava. Foram meus filhos, e especialmente Raquel, que me padeceram com mais crueza da minha aparentemente absurda e inexplicável mudança de comportamento.
minhas contínuas depressões e até uma inusitada irascibilidade. Espero que agora, ao lerem essas linhas, possam compreender-me e perdoar-me. Cheguei até a consultar peritos serralheiros que examinaram a misteriosa chave por todos os ângulos possíveis. O resultado era sempre o mesmo: liga comum, dentes rotineiros, tudo convencional. Mas aquela situação que começava a beirar os indesejáveis limites da observação não podia continuar. E um belo dia fiz um balanço. Que tinha eu realmente em mãos? A que conclusões havia chegado? Felizmente, elas reduziram-se a um par de pistas. Primeiro, Arlington é um cemitério norte-americano. Eu sabia que se tratava do famoso Campo Santo dos Heróis de Guerra dos Estados Unidos. Documentei-me com tudo o que pude e comprovei que, de fato, naquele local existia um mausoléu que guarda os restos de um soldado desconhecido. Logicamente, deduzi que esse túmulo estaria protegido e vigiado por alguma guarda de honra. O major estaria se referindo a esse sentinela? Segundo, também no Cemitério Nacional de Arlington está sepultado o presidente Kennedy. Mas por que eu deveria abrir meus olhos diante de John Kennedy? Estes eram os únicos pontos em comum que eu havia sido capaz de articular. A sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual de Arlington. Essa primeira frase me havia transtornado. Não era necessário ser muito sagaz para deduzir que uma das peças-chave tinha de estar na palavra ritual. Uma prova disso é que o major havia tido cuidado de repeti-la na segunda frase. Qual era esse ritual? Por que a sentinela é quem revelaria? Será que eu teria que interrogá-la? Mas se fosse assim, a quem eu poderia pedir auxílio? Não havia alternativa. O primeiro passo teria de ser decifrar o maldito ritual. Só assim eu poderia saber. Isso eu pensava na ocasião. Quem ou que era Benjamin? Quanto às duas últimas frases do código, sinceramente preferi deixá-las de lado temporariamente. Faltou pouco para que eu chamasse meu amigo Chencho Arias. Àquela altura, diretor do Escritório de Informação Diplomática do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha. Com toda certeza, graças aos seus contatos em Washington, ele me teria poupado muito parte do meu caminho. Mas pensei duas vezes e abandonei a ideia. Depois de tudo, ainda tinha restado 4 frases mais para aclarar. Não havia outra solução. Eu tinha que voltar aos Estados Unidos e enfrentar o problema no corpo a corpo. Washington. Às 11h50 de um domingo, 11 de outubro, o voo 903 da TWA decolava do aeroporto de Barajas e alcançava seu nível de cruzeiro, 33 mil pés, em pouco mais de 16 minutos. Nossa próxima escala, Nova York, ficava a milhas de milhas. Havia tempo de sobra para planejar a estratégia a seguir em Washington, assim como para saborear uma cerveja gelada e trocar impressões com os amigos e colegas que ocupavam boa parte do avião. Era curioso, simplesmente incrível. Por aqueles dias, enquanto eu exprimia o cérebro para desvendar o enigmático código do major, outro acontecimento veio enredar ainda mais as coisas. Em um esplêndido artigo na ABC, o escritor Torquato Luca de Tena oferecia aos espanhóis as primeiras informações acerca de fantásticos descobrimentos nos olhos da Virgem de Guadalupe, na cidade do México. Foi como um tiro aquela nova isca, a 10 mil quilômetros, precipitou minha decisão de viajar de novo ao continente americano. Aquilo justificava duplamente minha viagem. Não obstante, pela enésima vez, tive de enfrentar o sempre prosaico, mas inevitável capítulo do dinheiro. Meu plano estava claro: primeiro Washington, depois México. Dessa vez, no entanto, a sorte sorriu-me rapidamente. Ou não foi a sorte? O fato é que, por meio de uma providencial chamada telefônica de Madrid,
fiquei sabendo da iminente viagem de Sua Majestade e os reis da Espanha aos Estados Unidos. Eu havia acompanhado o rei Juan Carlos e a rainha Sofia em outras visitas de estados e sabia que aquela era uma oportunidade que eu não podia deixar escapar. Entre outras importantes razões, porque esse tipo de viagem é sempre acessível às modestas condições financeiras dos profissionais da imprensa. E assim foi como, naquele 11 de outubro de 1981, em companhia de umas 3 dezenas de jornalistas espanhóis, um segundo aparelho da TWA, o voo 407, deixou-me no Aeroporto Nacional da capital federal dos Estados Unidos. Eram 18 horas e 58 minutos, horário local de Washington. Apesar da minha crescente inquietação e nervosismo, a ansiada visita ao Cemitério Nacional de Arlington teve que ser retardada até o dia seguinte, segunda-feira, pois no mês de outubro o Campo Santo fechava às 5 da tarde. Usando o cansaço da viagem como pretexto, não aceitei o convite de meus amigos íntimos Jaime Penarol e Gianni Ferrari e Alberto Schamer para visitar a cidade, preferindo trancar-me no apartamento 549 do Hotel Marriott, sede e quartel-general da imprensa espanhola. Eles, é claro, estavam inteiramente alheios aos verdadeiros objetivos de minha viagem. Às horas da madrugada, permaneci mergulhado no possível plano de ataque. Um plano, diga-se de passagem, que terminaria como sempre, por sofrer sensíveis transformações. Mas vamos por partes. Às 9 da manhã do dia seguinte, 12 de outubro, com minhas câmeras a tiracolo e um inocente ar de turista perdido, aproximei-me dos escritórios da Temporary Visitor Center, na porta do Cemitério Central Nacional de Arlington. Ali, uma amável funcionária, mapa na mão, indicou-me o caminho mais curto para localizar o túmulo do soldado desconhecido. Uma brisa fresca e leve procedente do rio Potomac havia começado a agitar os ramos dos álamos e hábitos que se alinhavam de ambos os lados do drive ou passeio de McLean. Poucos minutos depois, trêmulo de emoção, divisei as praças de Washington e Watts, e imediatamente atrás os túmulos a que, sem dúvida, fazia referência à mensagem do meu amigo major. Ainda que o cemitério tivesse aberto seus portões, fazia apenas 1 hora. O numeroso grupo de turistas já se dividia ao longo da corrente que isolava a pequena esplanada dos grandes lousas cinzentas, onde se localizava vasto mausoléu de mármore branco com os restos de um soldado desconhecido, tombado nos campos de batalha da Europa, além de outras 2 sepulturas, à direita e à esquerda da anterior, nas quais foram enterrados outros 2 soldados desconhecidos, um morto na Segunda Guerra Mundial e o outro na Guerra da Coreia. Sentinela, a única, segundo me informaram no centro de visitantes, que montam guarda permanentemente em Arlington. A sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual. Meus primeiros instantes diante do túmulo causaram-me indescritível mescla de aturdimento, confusão e absurda pressa de assimilar tudo o que me rodeava. Em meio daquele caos mental, a primeira frase do major, a sentinela que vela. Após 2 horas de observação, um pouco mais tranquilo, peguei meu caderno e incitei uma frenética anotação de tudo o que havia sido capaz de capturar. A sentinela, ponto central das minhas indagações, era rendida a cada hora. Isso significava 60 minutos. A verdade é que, à medida que ia escrevendo, muitas daquelas observações me pareceram ridículas, mas eu não estava em condições de desprezar o mínimo detalhe. Também fiz uma minuciosa descrição de sua indumentária: túnica azul marinha, quase preta, calças igualmente azul, em tom mais claro, com uma listra amarela nos flancos, 8 botões prateados, luvas brancas
e cap negro, em forma de prato. Ao ombro, um mosquetão com baioneta calada. Observo, continuei anotando, que a sentinela, ao chegar ao extremo do seu curto e marcial desfile diante dos túmulos, muda sempre a arma de ombro. Curiosamente, o fuzil nunca parece estar de frente para o mausoléu. Mas o que tinha a ver tudo aquilo com o festivo ritual? O curto trajeto do soldado diante dos sepulcros transcorria monotonamente e silenciosamente. Estava evidente que a sentinela não podia falar. Como é fácil compreender, não tive ilusões acerca da remota possibilidade de interrogá-la sobre o ritual de Arlington. Naquela primeira frase de seu obscuro código, o major tão pouco afirmava que o soldado poderia transmitir-me de viva voz o mencionado ritual. A expressão de revelara podia ser interpretada de várias formas, ainda que, praticamente desde o princípio, eu houvesse descartado um hipotético diálogo com um membro da velha guarda. O segredo tinha de estar em outra parte, seguramente, e considerando que um ritual é uma cerimônia, eu teria de me concentrar por completo em tudo quanto compunha o rito. Um tanto aborrecido e para não despertar suspeitas com minha prolongada presença na praça leste do anfiteatro, procurei dividir a manhã e a parte da tarde entre o sempre concorrido túmulo do soldado desconhecido e a lápide do malogrado presidente Kennedy, localizada a pouco mais de 300 metros na face oriental da colina, que é arrematada precisamente pelos 3 túmulos dos norte-americanos desconhecidos. Abra seus olhos diante de John Kennedy, dizia a terceira frase da mensagem. No entanto, por mais que abrisse, minha mente continuava em branco. Cheguei até a somar os números das datas de seu nascimento e morte, 1917 e 1963, sem resultado. Por pura inércia, joguei com a idade do presidente, montando infinitas combinações, tão absurdas quanto estéreis. Creio que de positivo em todas aquelas horas passadas diante da sepultura de Kennedy e da dos que morreram antes dele, só mesmo o Pai Nosso que pudesse desfiar o silêncio, como modesto reconhecimento ao seu trabalho. Às 3 da tarde, faminto e meio derrotado, deixei-me cair sobre os belos degraus brancos do minúsculo anfiteatro que se ergue diante dos 3 sepulturas. Em meu caderno, recheado de números, comentários mais ou menos acertados e até de desenho de meia dezena de sentinelas que havia visto desfilar até aquele momento. Agora havia espaço apenas para uma desilusão. Creio que vou desistir, escrevi. Não sou suficientemente inteligente. A sentinela número 6, numa daquelas monótonas pausas, passou seu mosquetão para o outro ombro e retomou o passo. De forma abobalhada, provavelmente atraído pelo brilho de suas botas, comecei a contar cada um de seus passos, ao mesmo tempo que os acompanhava de um impropério prêmio à minha comprovada inércia. 3, idiota. 4, imbecil. 7, nécio. 20, mentecapto. 21, otário. O soldado deteve-se. Nova pausa. Girou o corpo, trocou o fuzil, nova pausa e prosseguiu o desfile. 2, bêbado. 4, burro. 12, calamitoso. 20, paranoico. 21. 21? O último insulto foi substituído por um calafrio. Terei contado direito? A sentinela havia dado 21 passos. Meu desalento desapareceu. Fiquei em pé e tornei a contar. 19, 20, 21. Eu não me enganara. Aquela nova pista ressuscitou o meu entusiasmo. Como eu não havia dado conta disso antes? Avancei para a corrente de segurança e, com o relógio na mão, cronometrei o tempo que o soldado consumia em cada deslocamento. 21 segundos.
21 passos em 21 segundos. Fiz novas provas e todas, absolutamente todas, davam o mesmo resultado. O que significa aquilo? Seria apenas casualidade? Ferido em meu amor próprio, propus-me a contabilizar os movimentos da sentinela desde o mais insignificante deles. Foi então ao contar o tempo consumido pelo soldado que em cada uma de suas paradas que meu coração começou a acelerar. 21 segundos. Não pode ser, disse a mim mesmo, trêmulo de emoção. Certamente estou errado. Mas não. Como um robô, a sentinela caminhava 21 passos, empregando neles 21 segundos. Detinha-se exatamente por 21 segundos, girando o corpo e mudando a posição da arma. A nova pausa, antes de prosseguir a marcha, durava também 21 segundos, e assim sucessivamente. Anotei minha descoberta e reli o código do major, com especial fruição. A sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual de Arlington. Não pode ser casualidade, repetia para mim mesmo obsessivamente. Mas por que 21? Que significa esse número? Para assegurar-me, esperei as últimas rendições da guarda e repeti os cálculos. Os soldados número 8 e 9 comportaram-se exatamente do mesmo modo. Abstraído com aquela cifra, cheguei quase a ficar preso no cemitério, e foi com estranha alegria que voltei a refugiar-me no hotel para mergulhar de novo em infinitas reflexões. Na manhã seguinte, depois de uma noite praticamente em claro, juntei-me à comitiva de jornalismo. Ainda que minha mente continuasse focada no túmulo do soldado desconhecido e no misterioso número 21, optei por aproveitar aquela oportunidade única de visitar o interior da Casa Branca e ver de perto o presidente Reagan e o general secretário de Estado Reich, e certamente os monarcas do meu país. Depois de suportar um sem número de controles de registro, coloquei-me com meus colegas no cuidadíssimo gramado que se estende diante da famosa Casa Branca. Às 10 em ponto, coincidentemente com a chegada do rei Juan Carlos e da rainha Sofia, as baterias localizadas a uma centena de metros atroaram o espaço com a salva regulamentar. Alguém atrás de mim ia contando os tiros de canhão e fez uma observação que nunca poderei agradecer o suficientemente. 20, 21. Voltei-me para ele como que impulsionado por uma mola. 21 o quê? O jornalista olhou-me fixamente como se tivesse diante de si um estúpido, um ignorante. A saudação ritual, 21 tiros. Ao regressar ao Hotel Marriott, tomei o telefone disposto a solucionar minhas dúvidas de um só golpe. Disquei 69 31 174 e perguntei pelo Sr. Wilson, encarregado de relações públicas e imprensa do Cemitério Nacional de Warrington. O bom homem deve ter ficado atônito ao ouvir meu problema. Sou jornalista espanhol e desejava perguntar-lhe se o número 21 tem relação com algum ritual. O senhor se refere ao túmulo do soldado desconhecido? Sim, sim. De fato, confirmou o Sr. Wilton. O ritual de Arlington assenta-se precisamente nesse número. Como o senhor sabe, a saudação aos mais altos dignatários se baseia no número 21. Desculpe por minha insistência, mas o senhor está seguro disso? Naturalmente, respondeu ele. Ao desligar o telefone, me deu vontade de saltar e gritar. Abri meu caderno de anotações e repassei o código do major. Se o ritual de Arlington é o número 21, a segunda frase, chave ritual conduz a Benjamin, começava a adquirir certo sentido. Estava claro que minha chave e o número 21 tinham estreita relação e que se eu fosse capaz de descobrir quem ou o que era Benjamin, parte do mistério estaria esclarecido. Mas por onde começar? Pela lógica, aquela pequena chave deveria abrir algo. Uma casa, talvez?
Suas pequenas dimensões não pareciam se encaixar, todavia, nas fechaduras que utilizam nas casas norte-americanas. Abandonei momentaneamente essa possibilidade e fixei-me em outras ideias mais razoáveis. Poderia o major ter guardado suas informações em algum banco ou numa caixa postal? Ou talvez em algum armário de depósito na estação ferroviária? Só havia um meio para decifrar: beija-me. Armar-me de paciência e repassar, uma por uma, as listas telefônicas de correios e de estações ferroviárias de Washington. Essa primeira exploração falhasse, haveria tempo para me aprofundar em outras direções. Mas essa laboriosa procura iria ficar subitamente suspensa por uma chamada telefônica. Apesar de minha intensa dedicação ao assunto do major norte-americano, eu não me havia esquecido da fascinante descoberta dos cientistas da NASA nos olhos da Virgem de Guadalupe. Ao pisar nos Estados Unidos, uma das minhas primeiras preocupações foi telefonar para o major do México e averiguar se o Dr. Asti Tolsman, um dos mais destacados peritos, se achava no Distrito Federal ou se, como me haviam informado na Espanha, podia estar em Nova York, na Universidade de Cornell, onde lecionava. Era vital para mim localizá-lo, para evitar uma viagem inútil ao México. Manhã de terça-feira, 13 de outubro, pedi à telefonista do hotel que insistisse pela terceira vez e anotasse o telefonema da casa do Dr. Tuzman. E pelo meio da tarde, como já disse, o aviso do amável telefonista iria alterar todos os meus planos. Do outro lado da linha telefônica, a esposa de José Asti confirmaria que o cientista havia marcado seu regresso ao México, procedente de Nova York, para a quarta-feira ou quinta-feira seguinte. Depois de algumas dúvidas, meu senso prático se impôs. Então deduzi que o mais oportuno seria suspender minhas investigações em Washington. Tuzman era uma peça básica em meu segundo projeto, e eu não podia desperdiçar sua rápida estadia no México. Afinal de contas, eu era a única pessoa que possuía o código do segredo do major, e isso me dava certa tranquilidade. E antes que me arrependesse, fiz as malas e embarquei no voo 905 da Eastern Lines, rumo às cidades de Atlanta e do México. Naquela quinta-feira, 14 de outubro de 1981, começaria para mim uma grande segunda aventura, que meses mais tarde seria descrita em meu 14º livro, O Mistério da Virgem de Guadalupe. Essas coisas costumam acontecer comigo. Eu havia permanecido durante horas diante do túmulo do presidente Kennedy, incapaz de decifrar o segredo da terceira frase do código do major. Abra seus olhos diante de John Kennedy. Pois bem, meus olhos abriram-se a 10.000 metros de altitude, e quando eu me achava a milhares de quilômetros de Washington. Enquanto o avião se dirigia à cidade de Atlanta, nossa primeira escala, ocorreu-me tentar encaixar o número 21 nas 3 últimas frases da mensagem. Eu devo ter mudado de cor, porque a galante aeromoça da Eastern Line, com ar de preocupada e apontando para a xícara de café que oscilava na borda dos meus lábios, comentou, ao mesmo tempo em que se inclinava sobre o encosto da minha poltrona: "Não gostou do café? Desculpe-me. O senhor está se sentindo bem?" "Ah", respondi, voltando à realidade. "Sim, sim, estou perfeitamente bem. A culpa é do número 21." A aeromoça levantou a vista e confirmou o número do meu assento. "Não é isso." "Desculpe", disse logo para evitar mais mal-entendidos, "mas tenho sonhado com o número 21." A moça esboçou um sorriso de cumplicidade e, colocando a mão sobre o meu ombro, gracejou: "Jogou na loteria?" E desapareceu pelo corredor, convencida. Suponho de que no mundo está cheio de loucos. Por um instante, as longas pernas da comissária conseguiram afastar-me das minhas reflexões. Terminei o café e voltei a contar as letras que formavam o nome e os sobrenomes do falecido presidente norte-americano,
Não havia dúvida, somavam 21. Aquele segundo achado, e muito especialmente o fato de que ambos apontaram para o número 21, confirmou minhas suspeitas iniciais. O major devia ter guardado o segredo em algum depósito ou lugar estreitamente vinculado a essa cifra, e, obviamente, com a chave que havia me dado em Chichén-Itzá. Considerei também a hipótese de que Benjamin fosse algum parente ou amigo de Major. Mas, em todo caso, que faziam em tudo aquilo o número e a chave? Durante minha prolongada permanência no México, estive tentando a fazer uma pausa nas investigações sobre a Virgem de Guadalupe e voltar a Calcutá para visitar Laurêncio. Mas minhas reservas financeiras se haviam reduzido de forma tão alarmante que, para meu pesar, tive que desistir e postergar a viagem a Chichén para uma ocasião mais apropriada. Um ano mais tarde, em dezembro de 1982, ao retornar ao México para apresentar-me meu livro O Mistério da Virgem de Guadalupe, comprovei como certo espanto que, se houvesse viajado naquela época para Yucatán, minha visita teria sido inútil. Segundo me confirmaram as autoridades locais, Laurêncio e a mulher haviam deixado a cidade de Chichén Itzá pouco depois do falecimento do major. E ainda que eu não tenha desistido do propósito de localizá-los, até hoje continuo sem notícias do fiel companheiro do ex-oficial das Forças Armadas Americanas. Não preciso dizer que meus primeiros passos naquele inverno de 1982 orientaram-se para localizar o túmulo do meu amigo. Ali, diante de uma modesta cruz de madeira, mantive com o major meu último diálogo, agradecendo-lhe por ter posto em minhas mãos sem maior e mais prezado tesouro. Ao chegar novamente em Washington, minha primeira preocupação não foi Benjamin. Sentado na cama do apartamento de meu novo hotel, estendi sobre a colcha todo o meu capital. Ao balanço, percebi que minhas reservas somavam um total de $75. Ainda que a tragédia parecesse iminente, não me deixei abater pela cruel realidade. Tinha ainda os cartões de crédito. Durante aqueles dias, limitei minha dieta a um café da manhã, o mais sólido possível, e um copo de leite com um modesto sanduíche antes de dormir. A verdade é que, mergulhado nas pesquisas e não sendo em um glutão, a situação não me chegou a ser excessivamente dolorosa. Minha grande obsessão, ainda que pareça mentira, foram os táxis. Estes sim consumiram meu exíguo capital. Chave e ritual conduzem a Benjamin. Essa segunda frase do código, cifrado do major, foi uma cruz que me atormentou por 4 dias. Nesse espaço de tempo, tal como havia previsto antes de minha partida de Washington, empenhei-me de corpo e alma na revisão das grossas listas telefônicas da capital federal, assim como nas novas visitas às estações ferroviárias e à central dos Correios e ao aeroporto de Dulles e National. Os serviços de depósito das estações foram cancelados de minha relação, em razão da sensível diferença entre a forma de suas chaves e a da que eu tinha. Já os aeroportos, por sua vez, não tinham esse tipo de armário. Assim, meu interesse centrou-se nas caixas de segurança dos bancos e nas caixas postais. Essas duas alternativas pareciam ser as mais lógicas para guardar qualquer coisa de certo valor. Comecei então pelos bancos. Repassei a centenária lista de centrais e sucursais financeiras da cidade, sem encontrar uma única pista sequer que fizesse menção ou referência ao nome Benjamin. Por outro lado, e como pude comprovar pessoalmente, se o major houvesse trancado sua informação em uma caixa de segurança de algum desses bancos, nem eu nem ninguém teria tido acesso a ela, por falta de documentação que identificasse o portador da chave como legítimo proprietário ou usuário da caixa. Em alguns casos, as medidas de segurança eram até mais reforçadas por uma segunda chave, que ficava com o responsável ou vigilante do cofre do banco.
Ainda assim, e para não deixar nada por apurar, iniciei uma última investigação em duas frentes. Eu conheci a identidade do major e comecei a manipular uma série de recursos e contatos dentro da Embaixada da Espanha e do próprio Pentágono, a fim de apurar se ele havia deixado algum parente em Washington. Essa foi seguramente minha maior imprudência, a julgar pelo que me aconteceria 2 dias depois. A segunda frente, na qual, graças a Deus, coloquei maior dedicação, consistiu em obter os endereços das duas centrais e das 58 sucursais do correio na cidade. Na sede central do US Postal Service, que é o cérebro dos serviços postais de todo o país, um amável funcionário estendeu diante de mim a longa lista de estações postais existente em Washington. Ao debruçar-me sobre a relação em busca de algum indício do enigmático nome Benjamin, meus olhos não precisaram passar da primeira sucursal. Senti um impacto. Na lista aparecia o seguinte: Box número 1999, Benjamin Franklin, Avenida Pensilvânia, Washington, D.C., 20.044. Anotei os dados sem poder conter o tremor nas mãos, num misto de emoção e nervosismo. Acendi um cigarro para me acalmar. Tinha de estar absolutamente seguro de que aquela era a tão aguardada pista e percorrer com os olhos os 60 endereços com uma meticulosidade que nem eu mesmo consegui explicar. Com surpresa, verifiquei que o nome Benjamin Franklin repetia-se 3 vezes nos postos 14, 19 e 33 da relação. Nos demais postos de Washington, o nome Benjamin não aparecia. Mas havia algo que eu não compreendia. Por que os 4 postos do correio na mesma estação postal de Benjamin Franklin? No registro do posto 14, o cabeçalho trazia números 6100, 6199. O que ocupava o número 19 da lista trazia as cifras 7100, 7999. E o último, 33, era precedido da numeração 14001, 14999. Pedi ao funcionário que me explicasse o significado daquelas numerações. A resposta conclusiva e concisa dissipou minhas dúvidas. São 4 seções, cada uma corresponde a determinadas caixas postais. Na primeira da lista, como o senhor vê, figuram as de número 1 a 999. Acho que aquele funcionário do correio não havia recebido até então um thank you tão efusivo e feliz como o meu. Soltei de 3 em 3 degraus do gigantesco US Port Service e corri como um meteoro para o primeiro táxi que apareceu. Eram 16h30 do dia 4 de novembro de 1981. Enquanto o táxi se aproximava da Avenida Pensilvânia, resolvi aproveitar aquela rajada de boa sorte para voltar a refletir sobre a frase do major. Agora eu começava a enxergar claramente. Minha chave e o ritual quer dizer o número 21. Conduzem a Benjamin. Casualmente, das 60 agências postais de todo Washington, só uma leva o nome Benjamin. Curiosamente, também nesse sucursal, e só nessa achava-se a caixa número 21. Se considerarmos que as 60 agências somavam em 1981 mais de 24.000 caixas, a que conclusão se poderia chegar? Mas no meio do caminho minha satisfação acabou. Havia esquecido a chave no hotel. Nesse caso, minha prudência franciscana havia me aconselhado mal. Consultei o relógio. Não havia tempo para voltar ao hotel e depois sair à procura da agência postal. De mau humor, entrei na agência, disposto a pelo menos dar uma olhada. Perguntei pela venda de selos e, com a desculpa de escrever alguns cartões postais, rodeei por mais de 15 minutos pela imensa e bem iluminada sala de sucursal. No primeiro pavimento, encostado na parede de mármore preto, alinhavam-se centenas de pequenas caixas metálicas de 1 a 12 centímetros de largura, com respectivos números. Ali estava meu objetivo. Felizmente para mim, o movimento de gente era tal
que o policial negro que vigiava o andar não se apercebeu dos meus movimentos. Antes de deixar a agência, fiz uma rápida inspeção nas caixas e parei por alguns segundos diante do que tinha o número 21. Por um momento, tive a sensação de que estava sendo alvo de dezenas de olhares. Por seu reduzido tamanho, o orifício da fechadura parecia corresponder a uma chave como a que eu guardava. Ao fazer o caminho de volta para o hotel, percebi que os cartões postais continuavam em minhas mãos suadas. Nem Ana Beatriz, nem meus pais, nem Albert Chamber, nem Raquel, nem Castilho, nem Glória de Larrañaga jamais chegaram a receber tais lembranças. Naquela mesma tarde, no último esforço para me descontrair, visitei o Museu do Espaço na Avenida Jefferson. Apesar do eminente e aparentemente simples fim de busca da informação do Major, minhas dúvidas haviam crescido. E se eu estivesse equivocado? E se aquela caixa postal não fosse o que eu buscava com tanto empenho? A verdade é que eu estava chegando ao limite das minhas possibilidades. Aquelas, e eu estava seguro disso, eram minhas últimas horas nos Estados Unidos. Se não conseguisse elucidar o enigma, teria de esquecer o assunto por muito tempo. Sentado no saguão do museu, solitário e com uma angústia capaz de matar um cavalo, senti falta de alguém com quem compartilhar aquele momento de tensão. No centro da sala, formando uma longa fila, turistas e curiosos aguardavam pacientemente sua vez de passar diante da urna em que estavam expostos um fragmento de rocha lunar, não maior do que um cigarro. Um segundo fragmento, menor ainda, estava incrustado ao pé da vitrine. E como se fosse uma relíquia sagrada, cada visitante, ao chegar à urna, passava os dedos pela negra e desgastada pedra. Por pura inércia, abri meu caderno de notas e fui descrevendo o que observava. E, naturalmente, terminei voltando ao código do Major, só que desta vez no original, na versão inglesa. Meu péssimo costume de sublinhar, desenhar e traçar mil garaturras nos livros ou apontamentos que manipulo estava a ponto de me despertar da profunda tristeza em que eu me encontrava. Na verdade, tudo começou com um jogo, como um meio simples e inconsciente de aliviar meu estado de tensão. Sei de muitas pessoas que, quando falam ao telefone, ou quando meditam, até mesmo quando conversam, acompanham suas palavras ou pensamentos com os mais absurdos desenhos, linhas curvas e círculos, traçados sobre qualquer pedaço de papel. Pois bem, eu estava me dedicando a enquadrar, sem ordem nem coerência, alguma de palavras de cada uma das 5 frases que compunham a mensagem cifrada. A sorte, ou não seria sorte, quis que eu colocasse dentro de variados retângulos, entre outras, as primeiras palavras de cada uma das frases do código. Depois, continuando com o passatempo, entretive-me em cortá-las com linhas verticais. Ao ler de cima para baixo aquela aparente confusão, uma das absurdas construções deixou-me estarrecido. As 5 primeiras palavras de cada frase, lida no sentido vertical, encerravam um significado. E que significado? A chave abre o passado. Já o restante da frase assim obtida não tinha sentido. Antes de dar como certa a nova pista, repassei a mensagem, escrevendo e unindo as palavras de cima para baixo, da esquerda para a direita e até em diagonal, mas foi inútil. As únicas que apresentavam algo coerente, casualmente, eram as 5 primeiras. Passado e futuro são meu legado. Que relação existiria entre a chave e o passado e o futuro? Animado com aquela súbita descoberta, ainda que impotente, reconheço. Para desfazer tanto mistério, decidi aguardar as primeiras luzes da quinta-feira, que se pronunciava particularmente tensa. Ao descer daquela quinta-feira, 5 de novembro de 1981, na porta da agência do correio Benjamin Franklin, senti que meus joelhos dobravam. Em minha mão direita, trancada como numa armadilha,
A pequena chave que o major me confiara estava umedecida por um suor frio e incômodo. Respirei fundo, cruzei o umbral e dirigi-me com passos firmes para a parede em que se alinhavam, reluzentes, as pequenas caixas metálicas. Eu havia agido com um acerto, sem dúvida, esperando que o relógio marcasse 10 da manhã. Dezenas de pessoas se movimentavam àquela altura nas diferentes dependências do correio. Quando me coloquei diante do número 21, um numeroso grupo de pessoas, na maioria idosas, abria seus respectivos depósitos, alheio aos que o rodeavam. Passei a chave para a mão esquerda e, num gesto mecânico, enxuguei na calça cinza o crescente suor da palma da mão da minha mão direita. Voltei a respirar o mais fundo possível e, tremendo, levei a pequena chave à fechadura. Mas os nervos me traíam. Antes que eu pudesse experimentar se a chave se encaixava ou não no orifício, ela escorregou-me entre os dedos e caiu sobre o branco e pólido piso de ladrilho. O tilintar do metal em seus múltiplos saltos sobre o chão me fez empalidecer. Lancei-me como um autônomo atrás da maldita chave, furioso comigo por tanta frouxidão. Já me preparava para recolhê-la, quando uma mão longa e firme se antecipou à minha. Ao levantar os olhos, uma língua de fogo perfurou-me o estômago. O cortês indivíduo era um dos policiais de serviço na agência. Em silêncio, oferecendo-me apenas um sorriso franco como comentário, o agente estendeu a mão e entregou-me a chave. Deus permitiu que eu pudesse corresponder àquele gesto com outro sorriso circunstancial e que, sem querer descerrar os lábios, desse meia volta em direção à caixa número 21. Hoje tremo só de pensar no que poderia ter ocorrido se o policial me tivesse feito alguma pergunta. Ainda com o susto me afetando o corpo, tateei o orifício da fechadura com a ponta da chave. Meu coração saltava no peito sem piedade. Por favor, entre, entre. Docemente, como se tivesse me ouvindo, a chave penetrou até a cabeça. Deu vontade de gritar. Havia entrado. Na verdade, não era minha mão direita que empunhava a chave. Era meu coração, meu cérebro, todo o meu ser. Antes de prosseguir na operação, olhei cautelosamente à esquerda e à direita. Tudo parecia normal. Engoli em seco e ensaiei abrir a caixa. Por mais que a puxasse, porém, a portinha metálica não se movia. Senti uma onda de sangue golpeando o meu estômago. O que estava acontecendo? A chave havia entrado na ranhura. Por que não conseguia abrir a caixa? No meio de todo aquele nervosismo e agitação, compreendi que estava forçando a chave em um único sentido, o esquerdo. Girei então para a direita e a portinhola se abriu, com um leve chiado. Como teria sido gostoso poder parar o tempo. Depois de tantos sacrifícios, angústia e quebras-cabeças, ali estava eu, às 10h15 de uma quinta-feira, 5 de novembro de 1981, e pronto para desvendar o mistério do Major. Naquele momento, prestes a iniciar a exploração da caixa, lamentei não dispor de uma câmera fotográfica, ainda que isso possa parecer incrível, mas em senso elementar de prudência, me levara a deixá-la no hotel. Estendi a mão e tateei a superfície metálica do interior da caixa. Na semipenumbra, percebi a presença de 2 objetos. Estavam no fundo estreito do nicho retangular. Ao apalpá-los, eu identifiquei como algo semelhante a tubos ou cilindros. Tirei um deles e vi que se tratava de uma espécie de cartucho de papelão de aproximadamente 30 centímetros de comprimento, perfeita e solidamente protegida por um envoltório de plástico ou papel plastificado. Seu peso era mínimo, não apresentava nenhuma inscrição ou nome, à exceção de um pequeno algarismo, desenhado em preto à mão sobre uma pequena etiqueta branca colada
por sua vez, sobre uma das faces circulares do cilindro. Tudo isso, como disse, sobre um brilhante material plástico cuidadosamente fixado ao cartucho. Apressei-me em retirar o segundo objeto. Era um cilindro similar ao primeiro, mas com algarismo número 2 em uma das suas faces. Imediatamente comecei a sentir uma estranha pressa. Experimentei a intensa sensação de que estava sendo observado, mas dominei-me o ímpeto de virar-me. Introduzi a mão na caixa, fazendo uma terceira busca. Meus dedos tocaram então no envelope. Trouxe-o para a boca da caixa e, antes de retirá-lo, cuidei de certificar-me de que a caixa ficava vazia. Apalpei até mesmo a parede superior e as laterais. Uma vez convencido de que a caixa número 21 estava totalmente vazia, apanhei um envelope branco e, sem sequer examiná-lo, fechei a portinhola. Aparentando naturalidade, guardei a chave e tomei a direção da saída. Por um momento tive vontade de correr, no entanto, tirando forças da fraqueza, parei a meio caminho da porta, apanhei alguma de minhas últimas moedas e aproveitei aquele simulada desculpa para me virar. A verdade é que não havia nada de suspeito. O intenso movimento de gente tinha diminuído um pouco. Ainda que restassem pequenos grupos de pessoas diante das mesas de mármore, nos diversos balcões e junto aos blocos das caixas, um pouco mais sossegado e supondo que aquele pressentimento tivesse sido criado por minha incitação, cruzei a porta de saída e distanciei-me da agência dos Correios. 45 minutos mais tarde, eu pendurava na maçaneta da porta do meu apartamento o cartão verde de Não Perturbem. Coloquei ambos os cartuchos sobre a cobertura de vidro da mesinha que me servia de escrivaninha e recuei 2 passos. Eu consegui. Durante alguns minutos, com o envelope entre as mãos, desfrutei daquele espetáculo. Não conseguia sequer imaginar o que continham aqueles cilindros de papelão, mas isso, naquele momento, era o de menos. Eu consegui! Eu dava tudo por bem empregado, tempo, dinheiro, solidão. Deixei-me cair sobre o assoalho e, como num filme, fui recordando os passos que havia seguido no curso de todos aqueles meses. E eu consegui. Mas finalmente a curiosidade venceu e eu rasguei o envelope. No seu interior, nem uma só palavra ou indicação. Assim que retirei do envelope a folha de papel que ele continha, reconheci a letra aguda e agitada do major. Estava datado de 7 de abril de 1979, em Washington, e dizia simplesmente que seu irmão, em sua grande viagem, havia falecido 2 anos antes, em 1977, e que, seguindo os impulsos de sua consciência, nesse mesmo 7 de abril de 1979, dava por concluído o diário da dita viagem. A breve mensagem finalizava com estas palavras: só peço a Deus que o nosso sacrifício possa ser conhecido algum dia e leve a paz aos homens de boa vontade, da mesma forma que meu irmão e eu tivemos a graça de encontrá-la. Ao pé da nota, o major suplicava que a pessoa que tivesse acesso ao diário e àquela missiva respeitasse o anonimato de ambos. E por essa razão que ocultei a identidade da pessoa a quem o major fez menção, chamando-a de irmão. Posso esclarecer isso sim, que na verdade não se trata de irmão consigno, mas de uma qualificação puramente espiritual. Minha primeira relação ao ler aquele bilhete foi consultar o código, aquela confissão do falecido oficial das Forças Armadas Americanas parecia encaixar-se como uma luva na quarta e não menos misteriosa frase: o irmão dorme em 44W. A sombra da nespeira cobre-o ao entardecer. De novo ocorreu-me o nome de Arlington. Sim, agora sim pode fazer sentido, disse a mim mesmo. Agora começo a compreender. Tinha de visitar de novo o cemitério. Na realidade,
Como pude verificar ao ler o diário do major, as 2 últimas frases de sua mensagem cifrada não eram outra coisa senão uma confirmação, para a pessoa que chegasse até seu legado, da realidade física de seu companheiro na grande viagem e, obviamente, da natureza do citado diário. A bem da verdade, depois de conhecer a incrível informação que havia sido guardada nos cilindros, não era importante a localização do falecido companheiro do meu amigo. O que me conhecem um pouco sabem, porém, que gosto de aprofundar as investigações, e com muito mais razão iria fazê-lo naquele momento, quando estava tão perto do final. No entanto, as surpresas não haviam terminado ainda naquela inesquecível quinta-feira. Antes de proceder à solene abertura dos cartuchos de papelão, coloquei o envelope junto dos tubos e os fotografei com todo o sossego. Ato contínuo, e após verificar que o plástico protetor não apresentava o menor deslocamento por onde eu pudesse iniciar o trabalho de abertura, apanhei uma lâmina de barbear e cautelosamente separei o círculo que cobria uma das faces do cilindro, exatamente a face oposta àquela que apresentava a pequena etiqueta com o algarismo número 1. Nervosamente apalpei o papelão. Parecia muito sólido. Depois de um minucioso exame, fui obrigado a escarificá-lo ao longo da circunferência. Passada 1 hora, o tenaz invólucro, de 5 milímetros de espessura e 10 centímetros de diâmetro, se desenrolava e deixava descoberto o interior do tubo. Mais alguns segundos e aparecia diante de mim um maço de papéis cuidadosamente enrolado. Ele havia sido introduzido em uma capa de plástico transparente, hermeticamente grampeada na parte superior. Tive de recorrer a um cortador de unhas para fazer saltar os 17 grampos. Com uma excitação difícil de descrever, dei uma primeira olhada nos papéis e verifiquei que haviam sido datilografados em espaço pequeno, e no que conhecemos como papel Bíblia. Cada folha, 20 por 31 centímetros, até o total de 250 folhas, havia sido assinada e rubricada no canto inferior esquerdo pelo major. Era a mesma letra, eu diria que até a mesma tinta, que figurava ao pé da carta que eu havia encontrado na caixa postal 21 e acabara de abrir. O texto em inglês arrebatou-me desde o momento em que nele fixei os olhos. Eu creio que não teria conseguido desligar-me de sua leitura se não fosse aquela inesperada chamada telefônica. Por volta das 13 horas, o telefone do meu apartamento devolveu-me a crua realidade. Senhor Benítez? Sim, sou eu, diga. 2 senhores estão procurando pelo senhor, estão aqui. 2 senhores? Perguntei-me admirado diante da inesperada visita. Quem são? Um momento, respondeu hesitante o empregado do hotel. Não sei. Quem poderia ter interesse em me ver? Aliás, pensei com estranho pressentimento. Quem sabe que estou em Washington? Então, o recepcionista do hotel me disse. Um deles afirma ser do FBI. Hã? Exclamei num fio de voz. Bem, desço agora mesmo. Tudo havia sido tão rápido e inesperado que mal dependurei o telefone e senti-me empalidecer. Não era lógico e normal que o FBI se interessasse por mim. O que poderia ter ocorrido? Em que nova confusão eu havia me metido? Prontamente lembrei-me dias antes que eu havia cometido a insensatez de perguntar na Embaixada da Espanha e no Pentágono acerca dos possíveis parentes do major. Enquanto recolhia precipitadamente os cilindros e o envelope e os ocultava no fundo da bolsa de minhas câmaras, um torvelinho de temores hipotéticos e contra-hipóteses embaralhou-me ainda mais a mente. Com a chave no apartamento na mão, morto de medo, apresentei-me no saguão do hotel. 2 indivíduos de forte compleição, esmeradamente vestidos, levantaram-se das poltronas colocadas na frente para a porta do elevador.
Não tive oportunidade sequer de me aproximar do balcão da recepção para perguntar para os meus insólitos visitantes. Com um sorriso meio forçado, um deles cortou-me os passos, estendendo-me a mão. Senhor Benítez? Ao apresentar-se, aquele que me havia dado a mão em primeiro lugar e que dos dois parecia-me ser o maioral, convidou-me para sentar com eles. Não se preocupe, advertiu, com evidente desejo de tranquilizar-me. Trata-se de uma simples rotina. Também eu me esforcei para sorrir enquanto pedia a eles que se identificasse. Pelo telefone acrescentei. Disseram-me que um dos senhores é agente do FBI. Poderia ver suas credenciais? Instantaneamente, e como se meu pedido fizesse parte de um cerimonial rotineiro e habitual, cada qual sacou do bolso interno do casaco sua carteira de plástico preto. Na primeira, a do maioral, pude ler em caracteres que se destacavam do resto as palavras Federation Bureau of Investigation. Aquilo realmente correspondia à famosa sigla FBI, ou Agência Federal de Investigações. Na segunda credencial, que não foi retirada da minha vista com tanta rapidez como a do agente do FBI, li outra coisa: Departamento do Estado de Escritório de Imprensa, e algo assim com o endereço 2201 Washington, e um número que começava por 202632. Muito obrigado, agradeci com medo ainda, como se isso fosse possível. Que querem os senhores de mim? Sabemos quem é o senhor, conhecemos também suas condições de jornalista espanhol, replicou o homem do FBI, enquanto abria uma pequena caderneta e recusava amavelmente um dos meus cigarros. Fomos comunicados que na última terça-feira, às 11h15 da manhã, o senhor se mostrou interessado pelos possíveis parentes do major. Caramba! Pensei para o inferno serviço de informação. Pois bem, prosseguiu o agente, indicando-me os apontamentos que apareciam em sua caderneta, em primeiro lugar queríamos averiguar se esses dados estão corretos. Efetivamente são. Nesse caso, gostaríamos de saber o porquê de seu interesse pela família do major. Meu cérebro, alertado sem dúvida pelo medo, foi buscando as respostas com uma frieza que ainda hoje me surpreende. Bem, é uma velha história. Conheci o major em uma das minhas viagens ao México e travei com ele uma sincera amizade. Nós nos correspondemos e há algumas semanas menti. Ao visitar de novo aquele país, soube que havia falecido. Sem pestanejar, suportei o desconcertado olhar do Yankee. Talvez ele esperasse outra versão, e ao comprovar que eu dizia a verdade, ou ao menos parte dela, ficou indeciso. Esse foi seu primeiro erro. Antes que ele ensaiasse uma nova pergunta, aproveitei aqueles poucos segundos e tomei iniciativa. O senhor sabe também que eu preciso e escrevo sobre o fenômeno OVNI. O agente sorriu. Em certa ocasião, continuei improvisando, o major deu-me a entender que sabia de certa informação relacionada a esse tema e deu-me o nome de um companheiro que reside aqui nos Estados Unidos. Ele me daria os dados desde que o major tivesse falecido. Meu interlocutor, tal como eu desejava, mordeu a isca. Pode nos dizer o nome dessa pessoa? Fingi certa resiliência e objetei. A verdade é que não me agradaria prejudicar ninguém. Não se preocupe. Está bem. Não vejo inconveniente em dar-lhe os nomes dessas pessoas que procuro, desde que o senhor mantenha-me fora disso e responda uma pergunta. Os dois personagens trocaram olhares com cumplicidade e o funcionário do Departamento de Estado, que até aquele momento não abria a boca, perguntou-me: de que se trata? Poderiam dar-me uma pista sobre algum parente do major ou sobre esse amigo que tenho interesse em localizar? Antes que seu parceiro tivesse tempo de responder, o agente do FBI interveio de novo. Está feito o trato. Vejamos, como se chama essa pessoa com quem o senhor deve fazer contato?
Ao anotar o nome e o primeiro sobrenome do irmão do major, o agente titubeou e de novo trocou um olhar fugaz com seu parceiro. Esse foi seu segundo erro. Aquele quase imperceptível vacilação acabou por alertar-me. Nesse instante, e pela primeira vez, comecei a tomar consciência do que havia aventurado por um assunto extremamente perigoso. Seguramente os dois homens, e isso saltava aos olhos, sabiam muito mais do que diziam. Mas o pior não era isso. O dramático era que, por uma dessas casualidades do destino, eu tinha em meu poder uma informação que começava a queimar-me as mãos e pela qual os serviços de informações norte-americanos teriam sido capazes de qualquer coisa. E sobre a pista? Pressionei como fingindo um ar de satisfação. O agente do FBI guardou o silêncio e, depois de anotar algo em sua caderneta, arrancou a folha e colocou em minhas mãos. É tudo que podemos dizer-lhe no momento, resmungou com uma má vontade. Creio que se trata de um parente do major. No papel pude ler o nome da cidade de Nova York e dois sobrenomes. Simulei uma certa contrariedade e perguntei: Mas não pode me dizer algo mais? Os homens se levantaram e, depois de me desejarem boa sorte, caminharam para a porta de saída. Sem querer, aqueles gorilas me haviam brindado com a melhor das desculpas para abandonar o Washington o mais rápido possível. Antes de subir ao meu apartamento, tive a boa ideia de aproximar-me dissimuladamente da porta giratória do hotel, a tempo de ver os agentes subindo em um automóvel azul metálico. Estacionado a 20 ou 30 metros dali, atravessei de imediato o saguão em direção ao elevador e pude sentir sobre mim o olhar curioso da recepcionista. Abri a porta do apartamento, recoloquei o aviso "Não perturbem", fechei a porta e passei a tranca. Meus joelhos começaram a tremer e fui forçado a deixar-me cair sobre a mesa. Suponho que minha perturbação não se devia apenas àquela, digamos, delicada visita, mas sobretudo ao conteúdo do primeiro cilindro. Não sei quanto tempo permaneci deitado na cama, o olhar perdido na penumbra do apartamento. Uma coisa estava clara em toda aquela agitação. Agora, mais do que nunca, eu teria de agir com pés de pluma. Se o FBI havia entrado nesse jogo, era porque, logicamente, estava a par da grande viagem que o major e seu irmão haviam realizado. Não era preciso muita agudeza para perceber que os serviços de inteligência norte-americanos não estavam dispostos a permitir que aquela informação secreta vazasse para a imprensa. Por enquanto, a extrema prudência do major me havia proporcionado uma certa vantagem. Eu estava disposto a utilizá-la, é claro. Se o FBI e o Departamento de Estados, que sabiam muito bem da morte dos veteranos das Forças Armadas Americanas, continuasse crendo que eu só queria localizar o amigo do major, talvez minha saída do país fosse mais fácil do que eu imaginava. Esta, em síntese, foi a importante resolução que acabei adotando naquele meio-dia de quinta-feira, 5 de novembro de 1981, regressar à Espanha imediatamente, e claro, com o meu tesouro. Saltei da cama disposto a pôr em prática a última etapa do meu plano, a visita ao Cemitério Nacional de Arlington, ainda que, repito, a confirmação da morte do colega e irmão de meu amigo não tivesse agora especial importância. Em meu foro íntimo, eu necessitava fechar aquele misterioso círculo que constituía o código. Preparei as câmeras e consultei o relógio. Eram 2 da tarde. Restava 3 horas para o cemitério fechar e os seus portões ao público. Mas quando me preparava para deixar o apartamento, um elementar senso de prudência levou-me a olhar pela janela. Por um momento fiquei paralisado. Estacionado na frente do hotel, junto à calçada, no mesmo lugar onde eu havia visto ali pelas 13h30, estava o carro azul metálico dos agentes que me haviam visitado. Instintivamente recuei e fechei a janela. Não podia ser casualidade. Aquele era o automóvel do FBI. Evidentemente, eu havia subestimado os agentes.
Se me arrisco a sair agora, pensei buscando uma solução, o que poderia ocorrer? Não havia nada de fantástico se resolvesse seguir-me discretamente, mas também poderia ocorrer o pior. Aproveitaram minha ausência para revistar o apartamento, e essa última ideia me encheu de pavor. O que fazer? Por outro lado, eu não me resignava a permanecer enclausurado entre aquelas quatro paredes. De repente, lembrei-me da escada de incêndio. Sim, disse a mim mesmo para me reanimar. Aí pode estar a saída. Desliguei a televisão e, procurando fazer o menor ruído possível, abri lentamente a porta. O corredor estava deserto. Rapidamente cheguei ao fundo dele, diante da saída de emergência. Contrariamente ao que me costumava ocorrer nos hotéis espanhóis, os norte-americanos fazem com que essas portas permaneçam sempre abertas. Ao passar pela porta, pela plataforma metálica que une a escada ao sexto andar onde eu me encontrava, comprovei que aquela saída conduzia diretamente a uma ruela pouco movimentada. Nas imediações não havia um único veículo. Isso me tranquilizou. Em poucos minutos eu fechava de novo a porta do apartamento e me preparava para a fuga. O mais importante era não levantar suspeitas. Assim, obedecendo a um plano metódico, telefonei para o serviço de quarto e solicitei um almoço frugal. Em seguida, despi-me e vesti um pijama. Disquei o número da recepção e, adotando uma entonação lenta e cansada, expliquei ao empregado de serviço que estava muito cansado e desejava dormir. Por último, e depois de insistir que não me transmitisse nenhum telefonema, pedi-lhe que me despertasse às 6 da tarde. Se, como eu suspeitava, a pessoa do hotel tinha ordens de controlar e comunicar minhas entradas e saídas, essa poderia ser uma boa jogada. Depois de 15 minutos, o camareiro chegou com meu almoço. Dei-lhe uma boa gorjeta e disse-lhe que não se preocupasse em voltar para recolher a mesa do carrinho. Eu mesmo a colocarei ao corredor quando acordar, rematei. O homem pareceu concordar e desapareceu no corredor, enquanto eu voltava a dependurar na maçaneta o aviso de não perturbem. Vesti-me em segundos, mordisquei um pãozinho e apanhei a bolsa das câmeras, em cujo fundo eu havia depositado os cartuchos de papelão e a carta do major. Meu relógio marcava 14h45. Após certificar-me de que a porta do quarto continuava trancada, guardei a chave e, feito um fantasma, percorri os 30 passos que me separavam da saída de emergência. Ao fechá-la atrás de mim, dediquei alguns segundos a uma completa exploração da rua e dos lances que teria de descer. Tudo estava tranquilo. Sem perder um único minuto mais, precipitei-me escada abaixo, procurando pisar com a ponta dos sapatos. Ao alcançar o penúltimo degrau, parei. O coração não cabia no peito. Dei uma olhada geral e, depois de comprovar que o caminho continuava livre, continuei cheio de excessivo otimismo. E faço essa observação porque, ao chegar aos últimos degraus, uma surpresa abalou-me da cabeça aos pés. Eu não havia contado com aquele pequeno grande obstáculo. A escada de incêndio terminava a uma considerável altura do solo. Olhei para baixo e compreendi com angústia que, se pretendia prosseguir na fuga, deveria primeiro saltar aqueles 2 ou 3 metros. Tinha que agir com rapidez, ou regressava ao apartamento ou me lançava. Minha posição na ponta da escada era francamente comprometedora. Qualquer pessoa que surgisse por ali, naquele instante, poderia surpreender-me. Engoli em seco e comprimi a bolsa no ventre, rodeando-a fortemente com ambos os braços. Depois, num ato puramente inconsciente, saltei. Apesar da flexão de pernas, o golpe foi respeitável. Em meu afã de proteger o equipamento fotográfico, inclinei-me excessivamente para um lado e rolei com todo o meu tamanho pelo pavimento duro da rua. Consegui levantar-me com uma maior rapidez, como poucas vezes na vida.
Minha única preocupação, verdade seja dita, é que alguém tivesse me visto saltar. Mas a sorte parecia ainda do meu lado. A arruela continuava solitária. Limpei a japona com um par de palmadas e saí assobiando em direção ao cruzamento mais próximo. Se tudo funcionava como eu queria, do outro lado da quadra, na direção oposta ao que eu tomava caminho, deveria continuar o turismo do FBI. 20 minutos mais tarde, quando o meu relógio estava se aproximando das 3h30, um táxi me deixava no Memorial Drive, na porta do cemitério. Ainda que em meu rápido deslocamento até Arlington eu não tivesse notado, apesar de olhar constantemente para trás, se estava sendo seguido pelo temido carro azul, nessa nova visita ao cemitério dos três heróis norte-americanos, evitei entrar pelo portão principal. Caminhei pela calçada de Shirley e em 5 minutos estava diante do balcão do Templar Visitor Center. Enquanto explicava a uma das funcionárias que meu propósito era localizar o túmulo de um velho amigo, minhas esperanças diante de poucos dados que eu possuía, sinceramente não eram muito grandes. A mulher tomou nota do nome, assim como do presumido ano de falecimento, 1977. E sem mais perguntas, como se aquela consulta fosse uma consulta rotineira, deu meia volta e dirigiu-se ao monitor colocado à sua esquerda da sala. Digitou no teclado e em poucos segundos a tela mostrava alguns signos e palavras de cor verde que não consegui decifrar. Então a funcionária tomou um dos pequenos mapas que já conhecia e escreveu em vermelho o primeiro sobrenome e o nome do meu amigo. Depois, na linha inferior, assinalou em preto nos espaços destinados ao túmulo e à seção os números correspondentes. Conhece o cemitério? Perguntou-me. Não muito. Bem, é fácil, respondeu em voz monótona. Nós estamos aqui. Com a caneta vermelha assinalou o Templar Visitor Center e depois traçou uma linha sobre o passeio de Elephant e Lincoln, e com uma precisão que me deixou estupefato, assinalou o ponto na seção 43, concluindo: Aqui achará a lápide. A pé são 10 minutos. Muito obrigado. É possível que a moça tenha interpretado esse agradecimento e meu largo sorriso como um sentimento normal de satisfação pela rapidez com que fora localizada a pessoa que eu buscava, mas os tiros iam em outra direção. À medida que eu caminhava para o ponto indicado no mapa, minha excitação aumentava. O fato de o computador de Arlington haver respondido afirmativamente, declarando que ali, de fato, havia sido sepultado o irmão do major, fizera com que eu vibrasse de emoções e esquecesse momentaneamente meus dissabores. No cruzamento da Elephant Drive com a Lincoln Drive, parei. Se as indicações do funcionário não estavam equivocadas, eu deveria estar a pouco mais de 300 metros da sepultura. Repassei o mapa e descobri outro detalhe que aumentou minha alegria. As coordenadas 44 e D confluíram matematicamente naquela área da seção 43. Isso esclarecia a primeira parte do quarta frase do major. O irmão dorme em 44W. O estreito caminho asfaltado levou-me até uma pradaria onde se alinhavam centenas de lápides brancas de apenas meio metro de altura. Consultei o número da sepultura e, após algumas voltas pela relva bem cuidada, o nome e sobrenome do também oficial da USAF surgiam diante dos meus olhos, quase como um milagre. Como nas demais sepulturas de Arlington, uma pequena cruz dentro de um círculo havia sido gravada na parte superior da lápide. Abaixo, a identidade do morto, sua graduação, a corporação a que havia pertencido e as datas de nascimento e morte. Isso era tudo. Senti uma mescla de raiva e tristeza. Aquele homem, do mesmo modo que meu velho amigo, o major, tinha sido sepultado sem uma única alusão à fascinante missão que realizara em vida. E o pior
era que seu próprio país, ou ao menos serviços de inteligência, estava empenhado em sua viagem, continuasse sendo classificada como secreta e confidencial. No horizonte esfumado entre o verde, o amarelo e o vermelho das árvores do cemitério, o branco monolito erguido em memória do primeiro presidente dos Estados Unidos apontava paradoxalmente para o céu. Fiquei de joelhos e jurei que lutaria até o fim. Nada, nem ninguém me deteria do compromisso de divulgar o legado daqueles homens. Às 4h30, depois de fotografar a lápide, e quando já me dispunha a ir embora, uma sombra me assustou. Parte da inscrição havia começado a escurecer. Levantei os olhos e reparei em uma pequena árvore. Era uma nespereira. À sombra da nespereira, recordei a última parte da quarta frase da mensagem do major: cobre-o ao entardecer. Absorto, vi como a sombra daquela humilde companheira de solidão ia caminhando e roubando, lentamente, segundo a segundo, a luz da lápide. Cobri os olhos pela pradaria e me dei conta de que a nespereira era a única árvore que crescia em toda aquela parte do cemitério. Já não havia dúvida, o código estava decifrado. Recolhi algumas nésperas que haviam caído sobre a grama e as guardei em minha bolsa. Por último, cortei um pequeno ramo de árvore e o coloquei ao pé da lápide. Pouco a pouco, com um sol moribundo às costas, fui deixando o lugar. Não voltei a ver a faragem nespereira, de folhas verdes e pequeninas, que fez companhia ao herói norte-americano, mas sabemos ambos que, naquela tarde, parte do meu coração ficou em Arlington. Em meu plano original de fuga, eu não havia previsto nem remontante que meu regresso ao hotel tivesse de ser feito exatamente pela porta principal. Agora que tudo já passou, se eu soubesse que não havia possibilidade de acesso à escada de incêndio pela Rua lá dos Fundos, o mais sensato seria que eu não me tivesse lançado tão impulsivamente àquela desnecessária comprovação no cemitério de Arlington. Mas eu já não podia voltar atrás. Sou um homem que não recusa os riscos e até se encanta com eles. O crepúsculo havia começado a amortecer as cores da grande cidade quando o táxi parou na frente da porta giratória do hotel. Ao pagar a corrida, respirei aliviado. Reconheci pouco adiante, a uns 20 metros, o carro de um dos meus perseverantes guardiães. Ou eu, e muito me enganava, ou aqueles homens acreditavam que eu estava dormindo a sono solto. Logo eu iria comprovar. Saltei do táxi e cruzei a calçada, olhando furtivamente à minha esquerda. Ainda que por uma fração de segundos pude perceber que um dos agentes, o do volante, se agitava, tocando ansiosamente o ombro de seu parceiro que lia um jornal. Não sei o que aconteceu depois. Esgueirei-me pelo saguão rapidamente e silenciosamente, evitando o elevador. Graças aos céus, o recepcionista estava de costa e presumo que não me tenha visto desaparecer escada acima. Arquejante e maldizendo o vício do fumo, irrompi em meu apartamento no momento exato em que o telefone tocava. Tratei de recuperar o fôlego e deixei-o tocar por algumas vezes. Ao apanhar o fone, reconheci a voz do recepcionista. Desculpe-me, senhor, disse ele em um tom muito pouco convincente. Pediu-me que o chamasse às 5h30 ou às 6h30. Tive vontade de reduzi-lo a um trapo. Dissimulei, porém, certo de que ao lado do recepcionista deveria estar um dos agentes, se não os dois. Às 6h30, por favor, respondi com voz seca e cortante. Desculpe-me, senhor, foi um erro. Aceitei o pedido de desculpas e, por precaução, despi-me, liquidando o esquecido almoço. Era 5h30 da tarde. Se o FBI tinha engolido o ardil, concluindo que tudo não passara de uma confusão e que eu não havia saído do apartamento para nada, quem sabe aquelas últimas horas em Washington não fossem muito difíceis. Mas, e se não tivesse sido assim? Era necessário eliminar as dúvidas.
Então comecei a maquinar um novo plano. Era preciso checar até que ponto acreditavam em minhas palavras. Minha preocupação, como é fácil perceber, concentrava-se na segurança dos documentos, que eu teria de manter a salvo a qualquer preço. Mas como? Passei mais de meia hora reconhecendo e explorando cada palmo do apartamento. No entanto, nenhum dos possíveis esconderijos pareceu-me suficientemente seguro. Cheguei até a desenroscar o brulho do chuveiro, considerando a possibilidade de enrolar e ocultar parte do diário do major no tubo, que se projetava por mais de 35 centímetros para fora da parede do banheiro. Graças a Deus, o instinto ou intuição, ou ambos ao mesmo tempo, fizeram com que eu não temesse pelos papéis. E, finalmente, acabei decidindo-me pela solução mais simples e arriscada. Perfurei cuidadosamente o segundo cilindro e deixei extrair outro pacote de folha, igualmente protegido por uma capa plástica transparente, minuciosamente grampeada. Atirei todos os grampos dentro da garrafa de vinho, que havia ficado meio vazia, e com a ajuda de várias tiras de fita adesiva, prendi ambos os maços de folhas no peito e nas costas. Depois de me vestir cuidadosamente, enchi os cartuchos com um rolo de filme sem uso, depositei-os no fundo da bolsa das câmeras e retirei os filmes de ambas as máquinas, substituindo-os por outros ainda virgens. Meu propósito era sair do hotel ostensivamente e deixar o campo livre para os homens do governo. Corri o gravíssimo perigo de que eles optassem por seguir-me e deter-me, em vez de revistar meu apartamento. Nesse caso, os documentos voariam em questão de minutos. Para prevenir essa delicada circunstância, guardei no bolso da japona e das calças o rolo da Trix e de dispositivos que havia tirado em minha recente investigação no México. Assim como as imagens de Arlington, no caso de uma busca, pensei, sempre é melhor que encontre primeiro os filmes. Talvez deem-se por satisfeitos e esqueçam do resto. Não que esse estratagema me tivesse convencido completamente, mas que outra coisa eu poderia fazer? Cortei as extremidades dos filmes de uma dezena de rolos, ainda sem usar, alinhei-os sobre a pequena escrivaninha, simulando tratar-se do produto do meu trabalho, gráfico naqueles últimos dias. Às 6h15 apanhei uma folha de papel com o timbre do hotel e escrevi em traços descuidados: sexta-feira, 6/11/81. Chamar de Galzão às 13 horas. Telefone 6525-783. Rasguei a folha em pedaços pequenos e os deixei cair na cesta de papéis metálicos. Depois de separar um dos quadrinhos em que se podia ler o seguinte: Efone 6525, coloquei essa parte do escrito no assoalho do apartamento, bem perto da cesta, como se, ao lançar os papéis rasgados, um deles houvesse caído por acaso fora do recipiente. Esvaziei em seguida um dos cinzeiros no mesmo cesto de papéis e desarrumei as roupas da cama, amarrotando minuciosamente os lençóis. Às 6h30, como esperava, soou o telefone. O empregado, num tom mais amável, lembrou-me da hora. Muito obrigado, respondi, aproveitando a oportunidade para concluir seu plano. Gostaria de ir a um cinema. Sabe onde posso encontrar um perto? Sim, senhor. Que tipo de filme deseja ver? Bem, já que é tão amável, vá verificando o senhor mesmo que eu já desço. Ao desligar o telefone, esfreguei as mãos. Apesar dos pesares, tudo aquilo me parecia eletrizante. Por fim, e antes de deixar o apartamento, envolvi cuidadosamente meu caderno de notas em 2 jornais, escondendo entre suas páginas a carta que eu havia resgatado no bom número 21. Cheguei à presença do passaporte e das passagens, ainda em aberto de volta à Espanha, via Nova York, e de meus últimos $30. Abrindo a porta, empurrei a mesa, carrinho do almoço para o corredor. Depois retirei o cartão de não perturbe e fechei a porta atrás de mim.
Ao encaminhar-me para o elevador, passei por uma bandeja com restos de comida que havia sido colocada no chão, na frente do outro apartamento. Imediatamente lembrei-me dos grampos, e voltando apanhei minha garrafa de vinho e a troquei pela daqueles hóspedes. Uma vez no saguão, conversei sem pressa com o recepcionista, que gentilmente, ao meu pedido, acompanhou-me até a rua para indicar o caminho que mais curto para o cinema. Fingi não ter entendido bem, e o homem repetiu suas indicações em detalhes. Tanto ele quanto eu observávamos de esguela o carro azul metálico que continuava estacionado a curta distância. Aquela comédia, na verdade, fazia parte da segunda etapa do meu plano. Eu queria que ficasse perfeitamente estabelecido que, no decorrer das horas seguintes, eu iria desfrutar pacificamente de um filme, e certamente era vital fazê-los notar minha intenção. Com as mãos nos bolsos e o diário de campo bem seguro sob o braço, camuflado entre os jornais, fui me afastando com ar distraído, como quem inicia um aprezável passeio. O peso dos papéis, em especial os do tórax, começava a me incomodar. 2 ou 3 paradas, aparentemente casuais, diante de casas comerciais, foram mais do que suficiente para convencer-me de que os agentes não tinham saído do interior do automóvel. Com o mesmo passo displicente, desapareci da Rua 17 em busca da movimentada da Avenida Pensilvânia, entre cujos restaurantes, galerias comerciais, pubs e cinema é sempre mais fácil passar desapercebido. Comprei um ingresso e às 7h30 entrava em uma das salas de projeção, mas minha intenção não era ver o filme. Passado 15 minutos e diante da indiferença do porteiro, abandonei o cinema e procurei uma cabine telefônica. Ainda que me encontrasse muito próximo da Rua 14, achei que era bem mais prudente chamar o escritório da Agência F, em Washington. Um dos jornalistas, velho amigo, iria desempenhar papel decisivo nessa última parte do plano. Como era de se esperar, o primeiro número estava sempre ocupado. Chamei o segundo, 3323120, e por fim consegui falar com a redação. Não foi preciso dar muitas explicações. O companheiro e colega, cuja identidade, por razões óbvias, não posso revelar, intuiu que ocorria algo de anormal comigo e concordou em me ver imediatamente. Ali pelas 8h30 da noite, retrocedi até McPherson Square e, convencido de que ninguém me seguia, dirigi-me rapidamente até o velho elevador da National Press Building, na mencionada Rua 14 do setor noroeste da cidade. Meu amigo me aguardava no conjunto 969, sede da Agência F. 1 hora mais tarde, com o mesmo ar de despreocupação, eu empurrava a porta giratória do hotel. De bom grado e sem fazer muitas perguntas, o jornalista prometeu-me ajuda. Estaria em meu hotel às 10 horas da manhã do dia seguinte, tal como havia combinado. Minha intuição dessa vez não falhara. Ao aproximar-me da porta principal do hotel, percebi que o automóvel azul havia desaparecido. Ao pedir minha chave na recepção, observei que os empregados eram outros, e ainda que ultimamente andasse dominado por suspeitas e temores, o que vinha prejudicando o meu senso de observação, compreendi que se tratava de um novo turno. Pedi que me despertassem às 8h30 da sexta-feira, e com um preocupante formigamento no estômago, subi ao 6º andar. Não podia apagar da mente as suspeitas circunstâncias de que o veículo do FBI não se encontrava mais na porta do hotel. Que poderia ter ocorrido nessas 3 horas? Não precisei de muito tempo para descobrir. Assim que fechei a porta do apartamento, meus olhos se fixaram na pequena escrivaninha. Os rolos virgens que eu deliberadamente havia alinhado sobre o tampo do cristal haviam desaparecido. Antes de proceder a uma rigorosa inspeção geral, abri a bolsa das câmaras e comprovei com alívio que minhas máquinas estavam lá.
Não obstante, tal como eu havia suposto, também os rolos que eu substituíra no último momento haviam sido extraídos. O resto do equipamento estava intacto. Os cilindros de papelão repleto de filmes não pareciam ter chamado a atenção dos intrusos. Continuavam no fundo da bolsa, coberto pelas mesmas mini toalhas verdes que eu costumo tomar emprestadas dos hotéis em que me hospedo e que, imitando o costume do meu mestre e compadre Fernando Mugia, uso para evitar choques e atritos entre câmaras e objetivas. Tampouco as 4 ou 5 nésperas que eu colhera em Arlington haviam sido subtraídas pelos agentes, porque a essa altura, como eu pude confirmar minutos mais tarde, saltava aos olhos que meu apartamento havia sido revistado pelo FBI. Em uma primeira checagem, concluí que o resto dos meus pertences, maletas, roupas, objetos de higiene, etc., continuava onde eu havia deixado. Os indivíduos que tinham invadido o apartamento haviam agido com grande cautela, procurando não alterar a rígida ordem que sempre estabeleço ao meu redor. Aqueles tipos buscavam informação. Qualquer dado que pudesse estar relacionado com um major ou com um amigo que eu dizia estar procurando, e isso eu não demoraria para confirmar. Um pouco mais tranquilo, depois do rápido inventário, examinei o cesto de papel em que deixara cair intencionalmente os pedacinhos de papel e as pontas de cigarro de um dos cinzeiros. Os papeizinhos continuavam no fundo do cesto. Aquele que eu havia deixado cair intencionalmente no chão, por um lamentável erro do agente, foi jogado dentro do cesto, junto com os demais. Conhecendo como os serviços de infiltração e informação, eu sabia que um dos lugares que sempre revistam é exatamente o cesto de papéis. A tramóia havia dado resultado. O agente, depois de reconstituir a folha de papel que eu havia picado, devolveu-a ao cesto com todo cuidado para que os 28 fragmentos caíssem integralmente no recipiente. Aquele estúpido do representante do FBI também havia deixado sobre a cobertura de vidro da escrivaninha outro rastro seu. Como o leitor pode ter imaginado, meu gesto de esvaziar um dos cinzeiros no cesto de papéis, mais especificamente sobre os papéis picado, não teve caráter higiênico, ainda que esse pudesse ser a primeira impressão. Foi uma manobra calculada, e agora ele examinar a tampa de vidro sobre a qual isso era visível, havia sido minuciosamente reconstituída a folha de papel. Não demorei em detectar as pegadas do intruso. Ao encaixar os fragmentos de papel, o agente não percebeu que uma mínima porção de cinzas, suficiente para o meu objetivo, caíra sobre os cristais da mesa. Uma vez decifrado o quebra-cabeça, o indivíduo devolvera os restos a seu lugar de origem, mas não tomara a precaução de limpar a superfície sobre a qual havia trabalhado. Com a ajuda de uma pequena lupa que sempre me acompanhava e é de muita utilidade para o exame de dispositivos, localizei num instante numerosas partículas, que outra coisa não eram senão parte da cinza que eu despejara sobre os papeizinhos. Se os agentes, como era fácil supor, haviam tomado nota do que eu tinha escrito no papel, era grande a possibilidade de que caísse em um novo ardil. Antes de deitar-me, e na suposição de que meu telefone estivesse grampeado, disquei o número da chancelaria espanhola e disse à pessoa que me atendeu que eu era amigo do Sr. Garzón. Pedi-lhe que, por favor, deixasse um recado escrito de que eu lhe telefonaria por volta das 13 horas do dia seguinte. Dessa forma, e na hipótese mais do que possível de que minha conversa tivesse sido gravada, o FBI receberia a confirmação do que, sem dúvida, seus homens haviam lido em meu apartamento. Deixei praticamente toda a maleta e decidi repousar. Ao preparar-me para escovar os dentes, porém, tive outra surpresa.
Aqueles malditos agentes haviam perfurado do lado a lado, em 3 pontos, o tubo de pasta de dente. Examinei o creme de barbear e, como previra, ele também estava perfurado. Do que teria sido e do que serão capazes esses gorilas? Comecei a perguntar-me com inquietação. Naquela noite, por precaução, usei a tranca e escorei a porta com uma única cadeira existente no apartamento. Como último cuidado, decidi não desprender os documentos do corpo. Contrariando minha previsão, aquela incômoda carga não impediu que o sono acabasse por me vencer. Engraçado, era a primeira vez que eu dormia com um segredo de Estado colado no peito e nas costas. De acordo com o plano traçado na tarde anterior na sede da agência de notícias, CEF, às 10 da manhã, em ponto da sexta-feira, entreguei a chave do meu apartamento na recepção e procurei um dos táxis estacionados na porta do hotel. Depois de tomar o café da manhã no apartamento, enchi os cartuchos de papelão com parte de minha roupa suja, lenços e meias. Principalmente, fechei de novo e escrevi em cada um deles meu nome e endereço em Viscaia. E ainda que em Washington o tempo estivesse fresco e ensolarado, vesti uma gabardine clara, com as câmeras no ombro e os cilindros do major nas mãos. Entrei no táxi e mandei que o motorista me levasse à central dos Correios. Se os agentes do FBI seguiam meus movimentos, aqueles cartuchos e meu amigo jornalista iriam ajudar-me a jogá-lo para escanteio. Às 10h30, o motorista parava o carro na frente do edifício do correio. Com a promessa de uma excelente gorjeta, o homem concordou em esperar-me por alguns momentos. O tempo justo de franquear e registrar ambos os pacotes. Ao saltar do carro, observei que o automóvel preto o ultrapassava e estacionava uns 80 ou 100 metros adiante. Com o pressentimento de que os ocupantes daquele carro tinham muito a ver com o que havia invadido e revistado meu apartamento na noite anterior, entrei no correio, muito concorrido àquela hora. Graças a Deus, meu amigo já estava à minha espera no interior do edifício. Com toda a pressa, e ante os olhos atônitos de uma jovenzinha que preenchia não sei que impressos na mesma mesa em que eu me havia reunido com meu amigo, tirei o gabardine e entreguei a ele. Escrevi o número da placa do táxi em um dos formulários que se alinhavam nos escaninhos. Dei-lhe papel e o adverti em castelhano de que tivesse cuidado com o carro que eu havia visto estacionar a pouca distância do táxi. Obedecendo ao plano previamente traçado, meu colega vestiu o gabardine e se retirou, enquanto eu me metia no meio da multidão em direção ao guichê de despacho de pacotes. Se tudo corresse bem, em 5 minutos, o jornalista deveria entrar no táxi que esperava por mim. Com o objetivo de tornar ainda mais fácil sua identificação, eu lhe havia pedido que fosse ao correio com uma bolsa da mesma cor e o mais possível parecida com o que eu carregava habitualmente. Quando o funcionário recolheu os cartuchos, fui até a porta e vi que o táxi e o carro preto tinham desaparecido. Sem perder um minuto sequer, encaminhei-me para a estação de metrô da Gallery Place. Dali, seguindo a linha McPherson West, desci na estação Fort Beaton. Eram 11h30. Uma hora depois, outro táxi me deixava no Aeroporto Nacional de Washington. Ou em muito me enganava, ou os agentes do FBI estavam a ponto de levar um solene blefe. Às 13h25 daquele agitado dia, o voo 104 da empresa BN me tirava, enfim, da capital federal. Dificilmente consigo descrever aquelas últimas 4 horas no aeroporto de Nova York. Se meu amigo não tivesse conseguido ludibriar os obstinados agentes norte-americanos, minha segurança, e pior, meu tesouro, corria um grave risco. Às 4 da tarde, em ponto, tal como havíamos combinado, telefonei para a F em Washington.
Meu cúmplice, cuja audaciosa cooperação nunca poderia agradecer suficientemente, saudou-me com a contrassenha que só ele e eu conhecíamos. De Santurce a Bilbao. Vou pela orla, respondi. Aquilo significava, em outras palavras, que nosso plano havia dado certo. Em 4 palavras, meu contato me pôs a par do que acontecera desde o momento em que tomara o táxi. Minhas suspeitas eram fundadas. O carro preto que havia estacionado a curta distância da fachada do correio retomara sua discreta perseguição. Os agentes, que eram 3, não podiam imaginar que meu amigo havia ocupado meu lugar e que toda aquela trama não tinha outro objetivo senão permitir minha saída do país. Segundo as indicações do novo passageiro e ante a presumível desespero dos homens do FBI, o motorista que viu a tarifa de corrida crescer subitamente com uma inesperada gorjeta de $50, conduziu seu veículo até o interior da chancelaria espanhola no 2700 da Rua 15. Ali permaneceram até às 13h30, e a essa hora um dos voos regulares decolava de Washington e me conduzia a Nova York, como já me referi. Ao verem o táxi reaparecer com outros 2 ocupantes, o desconcerto dos gorilas, que haviam esperado pacientemente pela saída do veículo, deve ter sido memorável. Meu amigo, que havia deixado a gabardine e a bolsa no interior da chancelaria, meteu um gorro vermelho na cabeça e saiu acompanhado por um funcionário amigo seu. Os agentes do FBI tinham mordido novamente a isca e, crendo que eu continuava no interior da embaixada, permaneceram à minha espera. É possível, comentou o repórter da F, que ainda estejam lá. Às 19h15, com os documentos firmemente presos ao peito e às costas, por que negar, quase à beira de um taquicardia, era erguido a 10.000 metros no voo 940 da TWA, rumo à Espanha. No dia seguinte, sábado, confirmada minha aterrissagem em Madrid-Barajas, meu colega apresentou-se no hotel, recolheu minha maleta e saldou minha conta. Certamente, e tal como eu suspeitara, os cilindros de papelão que eu havia apostado em Washington jamais chegaram ao seu destino. Como eu estava enganado! Minhas angústias não haviam terminado com o resgate do diário do major. Foi a partir de sua leitura que meu espírito foi envolvido por toda a sorte das dúvidas. Há 2 anos, sempre mantendo o mais impenetrável sigilo, venho realizando 1000 diligências para confirmar a veracidade de tudo que o falecido piloto da USAF deixou escrito. Apesar dos esforços, porém, pouco consegui. A natureza do projeto é tão fantástica que, mesmo supondo que tudo que eu tenha sido real, a lápide do segredo de Estado o terá sepultado e tornado inacessível. Agora, aqui os soviéticos e norte-americanos, diga-se de passagem, têm nos acostumado, e muito, desde que se empenharam em sua louca corrida armamentista. Não é preciso ser muito perspicaz para compreender que, tanto na conquista do espaço quanto no desenvolvimento do material bélico, uns e outros ocultam boa parte da verdade. E o que é pior, não sentem o menor pudor na hora de mentir e desmentir. Não é de estranhar, portanto, que uma cortina de ferro tenha descido sobre o projeto relatado pelo Major e seu legado. No presente trabalho, concluí a transcrição, o mais fiel possível, das primeiras 300 folhas do total de 500 que ambos os cilindros continham, ainda que, por enquanto, eu não vá revelar o resto do projeto, posso adiantar isso sim, que ele obedece a um denominador comum, uma grande viagem, tal como definiu o próprio Major, uma viagem que faria empalidecer Júlio Verne. Não sou tolo, certamente, para crer que, com o achado e o posterior translado desses documentos para fora dos Estados Unidos, os riscos tenham sido cessados. Ao contrário,
É precisamente agora, com sua exposição pública, que os serviços de inteligência podem apertar seu cerco em torno deste inocente jornalista. É um perigo que assumo, não sem certa preocupação, mas como um homem prevenido vale por dois, após uma fria avaliação do assunto, também eu tomei certas precauções. Uma delas, sem dúvida a mais importante, foi depositar os originais do projeto em uma caixa de segurança, num banco, em nome do meu editor José Manuel Lara. Na suposição de que eu viesse a ser eliminado, os documentos assim seriam publicados. Naturalmente, mal pisei na Espanha, uma das minhas primeiras preocupações, além de colocar a salvos ambas as documentações originais, foi fotocopiar as 500 folhas que eu havia tirado de Washington. Para evitar ao máximo o risco do desaparecimento do diário, uma das reproduções foi guardada, junto com os documentos oficiais que me haviam sido entregues em 1976 pelo então general-chefe-maior do Estado, Dom Felipe Galarza. Em uma outra caixa de segurança em nome de um velho e leal amigo, residente em uma cidade costeira da Espanha. Ao longo desses 2 anos, como já disse, fiz numerosas consultas, especialmente a cientistas e médicos, na tentativa de esclarecer pelo menos a parte ficcional de ambas as viagens. A bem da verdade, devo dizer que os primeiros se mostraram céticos quanto à possibilidade da materialização de tal projeto. Apesar disso, e antes de passar ao delírio propriamente dito, quero deixar claro que meu dever como jornalista começa e termina precisamente com a obtenção e difusão da notícia. Ao leitor e, quem sabe, aos homens do futuro, tal como ocorreu com Júlio Verne, caber extrair suas próprias conclusões e entregar sua confiança ou não ao que vai encontrar nas próximas páginas. Seja como for, e com isso concluo esta apresentação. Se a grande viagem do Major não passou de um sonho desse homem estranho e atormentado, que Deus abençoe os sonhadores.